Bom dia. Vamos na nossa meditação, a nossa devocional. Ontem nós lemos até Atos dos Apóstolos até o versículo 4 do capítulo 8, até o versículo 3 do capítulo 8. Hoje daremos prosseguimento a partir do versículo 4. Versículo 4 diz assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu e viu sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Então, muito bem, diante da perseguição que houve à igreja, todos foram dispersos. E Filipe, também todos eles estavam pregando, né? Eles foram dispersos, mas eles, para onde foram, estavam pregando a palavra de Deus. Até esta perseguição, né, que se dera aos cristãos na época, serviu exatamente para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E essas pessoas foram para cada lugar que elas estavam indo, fugindo, elas estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E ele foi para Filipe, aqui foi para Samaria, uma cidade ali, e ali ele começou a pregar, e a palavra foi muito bem recebida. Por que foi bem recebida? Porque além de pregar, ele operava sinais e maravilhas. A função dos sinais, as maravilhas, os milagres que o Senhor realiza é exatamente para trazer atenção para as pessoas voltarem para o Evangelho, ver, aceitar o Evangelho. Um exemplo simples que eu dou, por exemplo, como todo mundo sabe, por exemplo, nosso ministério é voltar para a restauração do casamento. Cada testemunho que nós postamos, que nós divulgamos, que enviamos para várias pessoas, né, pelo mundo afora, as pessoas ficam sabendo, elas vêm se render ao Senhor. Porque elas sabem, e quando elas nos procuram, o que nós ensinamos é praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Então muitas, são de várias religiões, de todo tipo de religiões têm vindo até o nosso ministério, têm nos buscado, têm procurado, e nós temos falado do Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas têm se convertido, Senhor, e também têm alcançado a sua vitória, têm alcançado seu sucesso. Jesus pregava, mas ele operava milagre, ele curava cego, ele curava enfermo, curava leprosos, mas ele fazia isso, as pessoas prendiam e ele pregava o Evangelho. Isso é pregação com poder, isso é pregação com autoridade. Então Filipe desceu a Samaria, a uma cidade qualquer de Samaria, estava pregando, e como através dele se operava sinais, se operava maravilhas, milagres, as pessoas creram unanimemente. Os samaritanos, né, que eram pessoas que eram contrárias, não gostavam, eram inimigos de Israel. Foi quando foi dividido desde a época do neto de Davi, desde a época de Roboão. Mas eles ali agora, aquele povo, estavam aceitando a palavra. E aqui a Bíblia nos fala aqui que o povo unânime, assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porque queria aprender. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muito aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Então veja você uma coisa, ele curava, os aleijados foram curados. Pessoas possessas eram libertas de demônios. As pessoas vendo aqueles sinais davam atenção ao que ele falava. Ouvia a palavra, ouvia o Evangelho. E nós sabemos, quando nós ouvimos a palavra, nós damos atenção, nós nos convertemos, nos rendemos ao pé do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus.
Então, sinais. O poder de Deus, nós somos agraciados, digamos assim, com dons para exercer o ministério da pregação. Quando nós estamos expulsando o demônio de pessoas, nós estamos simplesmente fazendo o que o Senhor nos mandou e preparando as pessoas para ouvir, para receber o Evangelho. Quando no nome do Senhor as pessoas são curadas, são restauradas, exatamente a função é o Evangelho. Nessa cidade de Samaria, samaritano, onde antes eles adoravam bezerros de ouro. E foi feito na época de Jeroboão. Agora eles estavam ouvindo o Senhor e recebendo a palavra. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isto impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamava: este homem exerce um poder divino chamado o grande poder. E muitos seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio das suas artes mágicas. Então, naquela cidade, ali tinha um senhor, Simão. Esse Simão, ele trabalhava com arte de feitiçaria, com mágicas, com esse tipo de coisa. Porque nada mais porque, bem da verdade, nós sabemos, as pessoas às vezes se enganam, eles confundem até milagre com mágica. Eu sempre digo, gente, Deus opera milagre, mágica é coisa do diabo. O que é mágica? Mágica é a arte do engano, é a arte da mentira. É totalmente oposto a milagre. Arte é engano, é trevas, é esconder. A arte é milagre, é mágica. Mágica é alguém, por exemplo, na sua frente pegar uma caneta aqui e fazer ela desaparecer. Não que realmente ela tenha desaparecido, mas ele conseguiu esconder, ele jogou ela no chão, ele fez de alguma forma. Ele a escondeu. Isso é mágica, é engano, é mentira. Deus não, é milagre. A mágica é imediata. Às vezes milagre demora. Então esse Simão, ele praticava a arte da mágica naquela época. O Simão praticava feitiçaria e o engano. E ele vivia enganando o povo há algum tempo. E o povo acreditava, tanto pobre como rico, como a Bíblia fala. Naquela cidade, naquela região de Samaria, acreditava piamente nele. Achava que ele praticava um grande poder. Que ele realmente era um homem poderoso. O que ele falava, as pessoas criam. Por causa das invencionistas, das artes mágicas e das feitiçarias dele. Então todos respeitavam e acreditavam que ele realmente representava o poder divino. Olha que nós vemos que este homem exerce um poder divino. Chamaram o grande poder, o que as pessoas acreditavam. Mas o que aconteceu? E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos. A Bíblia fala que tendo iludido, enganado por ele há bastante tempo, por meio das suas artes mágicas. É por isso que eu falo, magia e poder de Deus são totalmente opostos. Magia do diabo. Contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Mas quando Filipe chegou na cidade, ele pregou o evangelho, pregou a palavra de Deus, mostrando milagre legítimo, verdadeiro, não magia, curando realmente o aleijado, expulsando o demônio, onde os demônios saíram urrando, berrando, como nós vemos isso constantemente, quando as pessoas estão sendo libertas. Eles vendo realmente aquilo. Eles creram em Filipe. O que é que creram? Creram na palavra de Deus. E aceitaram Jesus. Como é essa aceitação? É o batismo. Eu tenho dito que o aceitar Jesus não é levantar a mão e falar: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. A verdadeira aceitação é quando você desce as águas batismais. Assim como esse aqui. Os que creram submeteram ao batismo. Os que creram na palavra de Deus, os que creram na pregação de Filipe, foram batizados. Quando você aceita Jesus, você desce as águas, você é o batismo.
Então, hoje existe um modismo, eu digo modismo, que não é bíblico. Há curso de batismo. Tem que levar não sei quanto tempo fazer curso. Tem nada a ver com o evangelho. A partir do momento que a pessoa aceita, crê no Senhor Jesus Cristo, tem que descer as águas batismais. Se eu negar, se eu protelar isso, e essa pessoa vier a morrer antes de receber o batismo, eu vou prestar conta da alma dessa pessoa diante do Senhor. Então a pessoa creu, a pessoa aceitou que tem que ser descida nas águas batismais imediatamente. Então ali todas as pessoas que creram, todas as pessoas que aceitaram a pregação de Filipe, foram batizadas. Contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe, por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que era realizado. O próprio feiticeiro, o próprio mágico, o próprio aquele que produziu o engano, ele creu também junto com o povo na pregação de Filipe. Ele aceitou o evangelho e também recebeu o batismo. Ele também quis ser batizado, ele também quis aceitar Jesus. Aquele que o povo achava que ele era alguma coisa, ele assumiu que ele não era nada diante de todos, porque ele junto com os outros, ele desceu o seu batismo. Isso é pregar com poder. Filipe pregou com poder, com autoridade. Simão, depois então de ser batizado, começou a seguir Filipe por toda parte. E ele ficava perplexo, porque ele nunca imaginava aquilo. Meu Deus, como as pessoas, a pessoa era doente, era enferma, era aleijada, era leproso, foi curado agora. Como que aquela pessoa todo mundo sabia que ele era doente, era perturbado, ele estava possesso de demônios, estava ela. E foi agora, liberto, estou vendo os demônios sair. Estava perplexo, eu nunca vi isso, tal coisa. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia colhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então em Jerusalém, os discípulos, os apóstolos que estavam lá, ficaram sabendo que em Samaria tinham aceitado, recebido a palavra de Deus. Eles ouviram então que Filipe tinha pregado, evangelizado, e Samaria estava se rendendo aos pés do Senhor. Então levaram mais dois, ou seja, levaram Anato, dois distintos, né? Mandaram para lá então Pedro e João. Mandaram para lá Pedro e João para auxiliar. Esses, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Enviaram para lá Pedro e João. Pessoas tinham se convertido, tinham sido batizados, sido as águas batismais, mas nenhum deles ainda tinha sido batizado no Espírito Santo. Nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo. Mas assim que chegaram aqui, viram Pedro e João impuseram a mão, começaram a orar para que eles recebessem o Espírito Santo, recebessem o batismo. E eles receberam. Então o que acontece aqui? Sendo assim que à medida que Pedro e João impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos, ganhe o Espírito Santo. Simão estava ali acompanhando tudo, vendo tudo. Então Pedro e João chegaram e começaram, junto com Filipe, a orar com imposição de mão sobre todos para que eles recebessem o Espírito Santo. E eles estavam sendo recebidos, ele recebeu o batismo na hora, era batizado com o Espírito Santo. Começavam a falar em línguas e outras manifestações. E Simão, então vendo aquilo, ele chamou Pedro e falou: escuta, te dou dinheiro, quanto é que você quer para que eu tenha este poder também, para todo aquele que eu impuser as mãos, todo aquele que orar também receba o Espírito Santo.
Infelizmente, o que aconteceu com Simão, que ele estava sendo um recém-convertido, é o que biblicamente nós chamamos de neófilo. Ele não conhecia a palavra de Deus, ele não conhecia o poder de Deus, ele ainda era carnal. Ele estava fazendo confusão. Ele estava imaginando que o reino de Deus se podia conquistar através de dinheiro e qualquer outra coisa. Que o poder de Deus poderia conquistar através de dinheiro ou de alguma outra maneira. Não sabia que realmente, quem é realmente o Senhor, o poder, o reino. Por isso ele propôs tentar adquirir este poder de orar sobre as pessoas receberam o batismo. Tentou comprar. Vejamos o que Pedro diz. Diante disto, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro siga contigo, para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Falou, não, o seu dinheiro fica com você, para a sua perdição. Você tentou comprar o dom gratuito de Deus. As coisas do Senhor não é assim, não. Nós vivemos na graça, é a graça de Deus. Mas antes de condenar esse irmão, vamos condenar todos. Eu vou condenar todos e todas também que estão indo à igreja, estão indo a templo, participando de campanha, estão lá levando grandes envelopes, participando de fogueira santa, dando os valores esse ou aquele para conseguir isso ou aquilo de Deus. É o dom gratuito, vocês estão em pecado, vocês estão em fel de amargura, vocês estão na arte do engano, vocês estão no mundo, isso é mundanismo. É todos. Eu tenho falado constantemente, nós temos obrigação, que é uma obediência, é mandamento do Senhor. O Senhor Jesus falou, confirmou, é de nós devolvermos nossos dízimos ao Senhor, que é os 10%. A oferta aqui que Deus tocar no nosso coração, por vários motivos, mas jamais tentar negociar com Deus. Participar de campanha colocando X no envelope, está pecando, está errando. Quem conduz, quem seduz, quem induz vai fazer esse tipo de coisa, está pecando, e quem participa. Pessoas que fazem voto, não. Ô Deus, se o Senhor me der isso, eu vou lhe dar tanto. É a mesma coisa. Simão tinha se convertido, tinha se batizado, ele também já era um crente, mas ele estava errado, ele estava tentando comprar. Como tem muitos tentando comprar alguma coisa de Deus. Muitos. E os aproveitadores de plantão estão aí para oferecer, para vender. E os que buscam isso é porque também não conhecem o Senhor. E essa mesma palavra que Pedro disse é que todos nós temos que dizer. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do seu coração. É possível que seja perdoada a intenção quando você vai tentar comprar alguma coisa. Eu vou dar para Deus me dar. Eu vou fazer para Deus fazer. Pois vês que está cheio de amargura e atado pelo laço do pecado. São pessoas que estão presas pelo laço do pecado. São pessoas que estão presas no pecado. Entretanto, Simão lhe respondeu: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disser sobrevenha sobre mim. Simão clamou, falando: ora por mim. Ora por mim, porque para que nada disso venha acontecer comigo. Eu digo que aquela palavra que o Senhor disse, através do profeta Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, é uma assertiva que ela hoje, nós vivemos isso. O povo, por falta de conhecimento, por falta de pastores. Pastores é quem cuida de ovelhas. Pastores é quem ama ovelhas.
pastor é aqueles que salvam ovelhas. Por falta desses, de verdade. Estou falando de conferencista, não. Eu não estou falando desses coisas que estão no altar e pregando qualquer coisa, não. São pastores, de verdade. Que, por falta desses, de ensinar a verdade, de conduzir o povo à verdade, o povo está sendo destruído. Por falta de pessoas comprometidas com o evangelho, não com dinheiro, não com qualquer outra coisa. Quando o povo ouve a verdade e aceita, eu tenho visto. Eu atendo gente no mundo todo, constantemente pessoas, quando ouvem a verdade, entendem, conhecem, falam, meu Deus, como eu estava sendo enganado o tempo todo. E elas se arrependem e voltam ao Senhor. Aqui Simão, nós podemos culpar ele, não estava sendo um recém-convertido. Ele estava sendo enganado. Quando ele viu que ele estava no erro, ele falou, não, orai-vos por mim. Para que esse castigo não venha sobre mim. Ele reconheceu o erro dele. Vamos reconhecer o erro que nós estamos errando. Ao participar dessas negociatas em templos, em denominações e igrejas. Vamos reconhecer, vamos sair fora disso. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Depois disso, Pedro e João retornaram, então, a Jerusalém. Mas por onde ele foi, estavam indo pregando a palavra. Ele não foi simplesmente pegar um caminho e foi embora, não. Eles foram trabalhando, levando o evangelho, operando milagre, operando maravilha. E a palavra de Deus sendo difundida. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou, apronta-te e vai em direção sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. O anjo do Senhor falou com Filipe, falou, escuta, terminou sua missão aqui agora. Vai para outra região. Vai lá em direção sul, no caminho ali, naquele caminho deserto. Caminho deserto. Não é caminho povoado, não. Caminho deserto. Que desce de Jerusalém a Gaza. Vai para lá. Olha bem que o Senhor está mandando o anjo falar com ele, não falou aonde que ele com que ele vai falar, deixa ele falar. Só simplesmente mandou, falou, vai para lá. Assim como Deus falou com Abraão. Sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus parentes. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em sua carruagem e lendo o livro do profeta Isaías. Então ele foi, no caminho ele encontrou um eunuco. Eunuco aqui quer dizer um alto oficial. Porque existem dois termos para a palavra eunuco biblicamente falando. Nós sabemos temos que diferir. Não vamos entrar nesse assunto aqui. Mas aqui, este eunuco, aqui se refere, não é uma pessoa castrada, não. É um alto oficial da rainha de Candace. Um alto oficial da Etiópia. Muito bem. Ele ia lendo, ele tinha vindo a Jerusalém, ou seja, esse homem buscava o Senhor, porque ele tinha vindo a Jerusalém adorar a Deus, como a palavra do Senhor fala, ele tinha vindo participar de culto, ele tinha vindo praticar a palavra do Senhor, que era ir à igreja. Ele estava retornando. E lá na carruagem, ele sentado, ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo aquelas escrituras que tinha naquela época, que era o Antigo Testamento, sabe? E ele estava lendo exatamente no livro de Isaías, que nós temos nossas Bíblias. O livro do profeta Isaías, ele estava lendo. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe, o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com Felipe. Falou, olha, aproxima-te e acompanha essa carruagem. O Espírito Santo falou que eu fiz, escuta, acompanhe, vai. Quantas vezes o Espírito Santo fala com nós por dia e nós não obedecemos? Por isso nós estamos fracassados. Nós deixamos de obedecer. Deixamos. Eu falo que eu já tive
situações que o Espírito Santo me mandar. Fazer determinada coisa, eu não querer fazer por vergonha, mandar pregar para a pessoa em plena rua, eu ter vergonha e desobedecer. Depois eu pagar um outro preço por isso. Ele falou, acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou, compreende o que está lendo? Então Filipe ouviu a palavra do Espírito Santo. Viu, correu para o lado da carruagem, está ali ao lado e estava lendo, porque as pessoas naquela época tinham o hábito de ler a Bíblia em voz alta. E lá estava o oficial lendo em voz alta. Aí Filipe perguntou, vem cá, você está compreendendo o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? Ao que ele replicou, como poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. Falou, como é que eu vou entender se não tem quem me explica isso aqui? Como? Eu não entendo. Mas fazer sobe aqui me explica. Filipe subiu a carruagem. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou Filipe, por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou de algum outro. É uma passagem que nós conhecemos, onde está falando exatamente de Jesus. Jesus foi conduzido à cruz, ele não abriu a boca em nenhum momento para se defender, ele não quis se defender. De quem está falando aqui? Me explica. O profeta está falando é dele, do próprio profeta Isaías ou de outro? Então, Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o Evangelho de Jesus. Então, que foi a deixa para Filipe. Então, Filipe, assim que ele perguntou, Filipe, a partir daí, abriu seu Evangelho, pregou, ensinou, falou sobre Jesus. Quando ele perguntou, ele falou, não. Deve ter dito, não, agora está falando de Jesus, né? E explicou todo o Evangelho para ele. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou, eis aqui água, quem me impede de ser batizado? Então Filipe foi com ele pregando, e chegaram no lugar que ele viu água. O eunuco falou, vem cá, o oficial falou, escuta, olha água ali, o que está me impedindo de eu ser batizado? Tem alguma proibição, alguma coisa que impede de ser batizado? Ao que Filipe lhe orientou-lhe, tu podes se crer, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele falou, não, tu pode sim, tu pode ser batizado. Mas você crê em Jesus? Falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo veio por minha causa. Ele conhecia, ele ouviu, ele aceitou a palavra de Deus. Falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sim. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Ele mandou parar a carruagem, ele desceu com Filipe foi lá e o batizou. Sem curso de batismo. Não existe curso de batismo biblicamente falando. Isso é criação de homem, é doutrina de igreja, é doutrina de tempo. Isso é festa, é palhaçada. O que nós temos que fazer, a pessoa aceitou, entendeu a palavra de Deus, desça com ele nas águas e o batizo. É o que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra. Desde o início, nós não vemos João Batista ali fazendo o curso de batismo. É simplesmente, a pessoa creu, batiza. Essa é a verdadeira aceitação de Jesus Cristo. Quando estava saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Terminou ali, Filipe já saiu, o Espírito Santo conduziu para outro lugar. Mas o oficial ficou alegre, pleno de alegria, porque ele recebeu a palavra, ele sabia que ele era um cristão.
E nós sabemos que hoje, através deste oficial, nós sabemos que hoje, através da pregação de Filipe, a Etiópia veio conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus chegou à Etiópia através deste oficial daquela época. Através da pregação de Filipe, a Etiópia recebeu a palavra de Deus. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades dos quais passava. Ele saiu dali, Filipe, foi para Azoto, Cesareia, e onde passava estava pregando a palavra de Deus. Era pregador da palavra de Deus. Esse oficial, esse eunuco, foi alegre, porque era um cristão, era um homem batizado, era um homem que conhecia Jesus, sabia que Jesus é o Filho de Deus. Muito bem, nós lemos hoje, concluímos aqui Atos 8. Amanhã nós vamos iniciar no livro de Atos, capítulo 9. Eu sempre peço, afirmo, reafirmo. A resposta está aqui. A solução está aqui. Não é que fulano A, B ou C falou. Tudo que falar, vamos confirmar na palavra de Deus. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe.